Emarro! E aí galera, tudo bem? Comigo tudo ótimo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a história do Buda. Como ele morreu com aproximadamente 80 anos, é muita coisa para falar, eu vou tentar abreviar um pouquinho. Há muitas diferentes versões para a história dele, nenhuma a gente pode afirmar que é verdadeira, porque naquela época houve muito pouco registro, não tinha celular, não tinha câmera, não teve como fazer esses registros. O próprio Buda não deixou nada escrito, então as primeiras coisas do budismo a serem escritas foram séculos depois da sua morte. Acredita-se que ele nasceu mais ou menos 500, 550 anos antes de Cristo. Ele era um príncipe. Algumas histórias vão falar que o pai dele era um rei, tinha muitos palácios, o pai dele tinha muitas posses, era um grande e importante rei. Outras versões vão colocar que na verdade o pai dele era mais uma espécie de um cacique da tribo, sabe? Um chefe tribal ou um senhor feudal. Tinha apenas uma liderança, mas não era tudo isso. Antes dele nascer, a sua mãe teve um sonho de que um elefante branco entrava na sua barriga. E esse foi um sonho muito vívido, né? Mexeu muito com ela. Ela e o marido foram consultar diversos líderes religiosos da época para entender o que diria aquilo, né? E na época foi feita uma previsão de que aquela criança, né, que ela estava grávida, e que aquela criança ou seria um grande rei ou um grande líder. Algumas versões da história vão contar que o pai, preocupado que o filho se tornasse um religioso e não um grande rei, escondeu toda a verdade dele, não deixou de ter contato com o sofrimento, com a pobreza, com a doença. E aquela criança nasceu assim num palácio, num mundo em que tudo era perfeito. Isso pra mim não tá muito bem explicado, eu acho difícil isso acontecer. Também se fala que daí quando ele já era jovem, que daí ele começou a ver plantas morrendo, e queria saber por que aquelas plantas estavam morrendo. Eu acho essa história um pouco fantasiosa. Eu prefiro aquelas versões onde que ele foi uma criança que tinha muito destaque, ia super bem nos esportes, ia super bem em matemática, era um grande estudioso, aprendeu a tradição dos Vedas, que é ensinada para ele, e diz que ele debatia com os sacerdotes muito bem. Ele tinha uma facilidade de entender tudo aquilo muito grande. Aí o Buda vai crescendo e vai percebendo esse sofrimento do mundo, né, porque algumas pessoas sofriam tanto, a doença, e ele fala, nossa, mas e aí? Meu pai vai morrer, meu pai vai ficar velho, eu vou ficar velho, eu vou morrer, eu vou sofrer com isso. E ele não quis aceitar essa realidade, ele falou, não pode ser só isso o mundo, só sofrimento. Aí nessa fase de muitas perguntas, ele conhece a esposa dele, se fala que ele conheceu ela no momento que ela estava curando doentes, né? Ela estava dando banho em pessoas doentes, e ele olhou para ela muito compassiva, muito caridosa. Os dois se apaixonaram imediatamente, e aí ele ficou super interessado por ela. O pai dele, que queria fazer de qualquer coisa para segurar ele como príncipe e sucessor ao reino, percebendo que o Buda estava chegando naquela fase, o que o pai dele faz? Faz uma espécie de um banquete para que o Buda presenteie todas as jovens solteiras, né? Então colocaram vários tesouros de ouro, de pedras preciosas, e o Buda tinha que dar um presente para cada uma. E ele não estava muito confortável, então as mulheres fizeram uma fila, né? E ele ali meio desconfortável. Cara, se fosse eu com certeza ia pegar assim, os melhores presentes para as mais bonitas, para aquelas que me agradaram mais, e ia dar qualquer coisa para qualquer outra. Mas ele não, né? Ele era o jovem Siddhartha, ele seria o próximo, não, seria o Buda do nosso tempo. O que ele fez? Ele pegou e dava com equanimidade esses presentes. Não importava a pessoa, ele pegava o primeiro presente que estava e dava. E a futura esposa do Buda estava ali meio constrangida, não queria entrar na fila e tal. Quando acabou a cerimônia, meio que, não, vai lá, sabe aquelas coisas que as amigas empurram? Não, vai, fala com ele. E aí não tinha sobrado muitos presentes. Ele meio constrangido, ele pega o próprio colar e coloca nela, né? E ela também não aceitou aquilo de uma forma tão fácil, ela ficou meio constrangida. Não, mas esse é o colar do príncipe, eu não posso aceitar. E ele, mais do que esperto, olha pra ela e fala, não, mas minha mãe não gosta que eu use joias. Olha o artifício que ele dá, né? Os dois apaixonados, se casam, têm um filho, percebendo essa dificuldade no mundo. Então ela também fazia um trabalho social muito bonito, com doentes, com pessoas muito pobres. E o Buda incentivava muito ela. Mas ele percebia que era um trabalho de formiguinha. Ele falava assim, poxa, minha mão é muito pequena, o mundo é muito grande. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Então ele ficava tentando pensar numa forma de poder ajudar todas as pessoas. E a esposa dele fazendo aquele trabalho de ir lá, fazer caridade, que é um trabalho importante e que o Buda considerava importante, incentivava muito ela. Até que num dado momento, ela também participa da ajuda dele para ele fugir do palácio. Ele foge, vai para um reino vizinho, e começa a procurar sacerdotes.
famosos na época. Então se fala que ele entrou para Sangha, né, para o grupo de vários sacerdotes. Ele chegava lá, começava a fazer aquelas práticas, muito empenhado, conseguia a realização daquela prática, ou seja, ele conseguia chegar no nível último da prática. E várias vezes lhe foi sugerido que ele ficasse para ser o sucessor. A pessoa que conduzia aquelas práticas falou assim, cara, só você tem a mesma mente que eu, só você chegou onde eu cheguei. Que hoje eu estou ficando velho, eu quero que você fique aqui e dê continuidade, né? Você continue treinando os meus alunos. E o Buda nunca se dava por satisfeito. Ele falava, não é só isso. Aí ele ia para outra tradição, estudava aquilo, atingia a realização daquela prática e falava, não, mas também não é só isso. Então numa dessas trocas de grupos, ele começou a ser seguido. Então, por exemplo, ele estava num grupo, um determinado grupo, ao ele atingir a realização e querer ir para outro grupo, algumas pessoas vieram atrás dele. E assim foi indo. Então ele já começou a ter algumas pessoas que confiavam muito nele e que também estavam atingindo a realização nas práticas, até que ele foi para a floresta e começou a fazer práticas ascéticas. Ele começou a ter uma vida muito difícil e acreditar que seria assim que ele atingiria a iluminação. Se fala que teve momentos que ele deixou de comer, que ele vivia na floresta, no relento, e uma dureza muito grande. Então ele ficou muito magro, então essa história que o Buda era gordo é apenas uma questão da cultura japonesa que retratou ele como gordo. Ele é lá, aguentando firme, né? Algumas versões dizem que ele se lembra, outras versões dizem que ele vê um professor ensinando um aluno a tocar um instrumento de corda. E o professor fala que se a corda está muito apertada, ela estoura. Se a corda está muito frouxa, não sai som. E ele fala, é isso. Quando eu vivia no palácio, quando eu era príncipe, a corda estava muito frouxa. Agora, a corda está muito apertada, eu vou morrer. E ele resolve abandonar essas práticas ascéticas. Então se diz que ele estava quase moribundo, sem força nenhuma, e uma menina, uma jovem, vê ele e coloca leite na boca dele. Ou seja, mais uma vez as mulheres têm um papel fundamental no budismo, porque foi essa jovem quem salvou o Buda. Inclusive, ela foi uma das primeiras pessoas a receber os ensinamentos deles. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre qual foi o ensinamento na floresta que ele deu para essas crianças. As pessoas que estavam seguindo ele, esses amigos dele, veem que ele voltou a se alimentar e falam, ih, ele foi frouxo, ele não conseguiu. Mas o Buda segue nesse caminho do meio, então eles começam a defrontar com a própria mente. Mara, essa figura feia, aqui, não sei se está dando para ver bem aí, é o Nosso Senhor da Impermanência. Ele não é um inimigo, um demônio externo, mas é ele que coloca o dedo nas nossas feridas. Quando a gente fala assim, nossa, agora eu estou muito bem, agora eu estou iluminado. Aí o vizinho começa a tocar a bateria, pá, 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 você começa a se irritar. Diz que é isso que é Mara, Maharaj. Diz que é esse papel, é aquilo que a gente acha que está muito estável e desestabiliza. Então primeiro vem uma visão de diversas odaliscas muito bonitas dançando. Eu me pediria ali já, né? Mas o Buda, não, isso é ilusão. Aí depois Mara ficou mais nervoso. Aí mandou assim uma visão de soldados para ele. Ele começou a ver soldados que estavam atirando flecha. Tudo ilusão. Aí fala que essas flechas assim, elas caíam em forma de flores. Talvez tudo isso tenha ocorrido na mente dele. Começou a atingir a iluminação nesse ponto. Aí se fala também que ele se olha no espelho e o reflexo dele, né? Olha para ele e fala, você é o iluminado. Você é o grandioso, só você conseguiu isso até hoje, ninguém chegou nesse estado de realização até hoje, você é o cara. Aí ele olha para a água, não, eu não sou nada. Tanto que quando as pessoas perguntavam quem ele era, ele apenas dizia, eu sou o desperto. Ele não falava, ele não se descrevia como um ser celestial, como alguém de outro mundo, como ele falava, não, eu sou o desperto. Ou seja, ele despertou para a realidade e ele ensina isso. Dos 35, 36 anos até os 80, ele passa a ensinar como despertar. E é sobre isso que a gente vai estar abordando em outros vídeos. Então se você gostou de ter ouvido a história do Buda, acha que trouxe benefícios, se inscreva no canal, dê um like, entre na nossa página no Face e deixe seu comentário. Muito obrigado! Ho!